E aqui estamos palpites de domingo, dia 10 do 11. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Uhul! Campeonato alemão, Augsburg contra Hoffenheim, palpite, casa gol. Stuttgart contra Frankfurt, palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Heidenheim contra Wolfsburg, palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Também temos 3 jogos pela Bundesliga 2, que são bons para o mercado de gols no ao vivo. Campeonato argentino, River contra Barracas, palpite, casa vence. Racing e Rivadavia, palpite, casa vence. Sarmiento e Boca, palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato colombiano, Patriotas e Tolima, palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Milionários contra Pereira, palpite, casa gol. Campeonato chileno, Copiapó contra Colo-Colo, palpite, fora vence. Universidade de Chile contra Everton, palpite, casa vence, empate anula. Campeonato espanhol, Betis e Celta, palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Mallorca e Atlético de Madrid, palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Real Sociedad contra Barcelona, palpite, fora vence. Campeonato inglês, Manchester United contra Leicester, palpite, casa vence. Nottingham contra Newcastle, palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Tottenham e Piste, palpite, casa vence. Chelsea e Arsenal, palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato italiano, Atalanta contra Udinese, palpite, casa vence. Monza e Lazio, palpite, fora vence, empate anula, ou dupla chance, fora vence, empate. Inter e Napoli, palpite, casa vence, empate anula. Campeonato japonês, Verde contra Kobe, palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Urawa e Hiroshima, palpite, fora vence, empate anula. Campeonato mexicano, Cruz Azul contra Tigres, palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Monterrey e León, palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato holandês, Twente contra Ajax, palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato português, Braga e Sporting, palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Benfica e Porto, palpite, casa vence, empate anula, ou dupla chance, casa vence, empate. Campeonato turco, Galatasaray contra Samsunspor, palpite, casa vence. Fenerbahçe e Sivasspor, palpite, casa vence. Campeonato paulista feminino, Corinthians e São Paulo, casa vence, empate anula. Série B, Sport e Chapecoense. Nos últimos 5 jogos, o Sport venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos, a Chapecoense venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos fora de casa, foram 2 vitórias e 3 derrotas. No primeiro turno, o jogo foi 1-1. Falando em odds, o Sport está pagando 1,40, o empate 4,33 e a Chapecoense 8. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Flamengo. No jogo de ida foi 3-1 para o Flamengo. Nos últimos 5 jogos, o Galo venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos, o Mengão venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos fora de casa foram 2 vitórias e 3 empates. Essas duas equipes já jogaram 2 vezes esse ano, com 2 vitórias do Flamengo, 3-1 e 4-2. O Galo precisa do resultado e, na vantagem, o Flamengo deve ser mais cauteloso. Palpite, casa vence, empate anula, ou jogo over, mais de 1 gol e meio. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Como eu disse antes, temos vídeos todos os dias.
E se você tem um bom palpite para compartilhar comigo, algum jogo que você acha que é bom e ficou de fora, então comenta aqui embaixo. No comentário fixado tem um vídeo com os palpites dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E eu te aguardo amanhã para o próximo vídeo.